Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia de 2023, chamado Que Horas Eu Te Pego? Alerta de spoilers a seguir. Em Montauk, em Nova York, Maddie sai correndo de casa quando vê o seu ex Gary usar o caminhão de reboque para levar o seu carro. Acontece que o veículo está sendo retomado porque ele deve impostos sobre a propriedade da casa que herdou da mãe, e as suas fontes de renda são apenas bartender e motorista de Uber. Sem o carro, há ainda menos chances de pagar essa dívida. Gary está furioso com Maddie porque ela o deixou na mão, mas Maddie ainda tenta flertar com ele e diz que esteve pensando nele todo esse tempo. No início, Gary parece acreditar nela, mas depois o hóspede de Maddie, que estava na madrugada, também sai de casa. Maddie tenta fingir que ele é um primo, mas o cara começa a ficar irritado e Gary vai embora com o carro. Agora, Maddie não tem escolha, a não ser ir de patins para o trabalho. No caminho, ela vê o caminhão de reboque de Gary estacionado nas proximidades, enquanto Gary está dentro de uma loja comprando comida. Então, ela imediatamente aproveita a oportunidade para soltar o carro do caminhão e tenta ir embora, mas se esquece do gancho extra e agora está preso ali para que Gary o veja. Quando ele sai, levanta o gancho e chama a polícia. Momentos depois, Maddie é socorrida por um amigo e corre para o trabalho. No bar, um rapaz tenta pedir um drink minutos antes da abertura do estabelecimento. Então, Maddie acaba discutindo com ele, a ponto de o gerente repreendê-la e mandá-la fazer outra coisa. Enquanto dobra guardanapos, Maddie reclama da sua situação para sua amiga grávida Sarah e o seu marido Jean. Naquele momento, Sarah encontra uma postagem em comum no Craigslist. Dois pais estão procurando uma mulher de 20 e poucos anos para namorar o seu filho introvertido de 19 anos durante todo o verão, e o pagamento seria um carro. Maddie decide se candidatar mesmo sendo mais velha. No dia seguinte, ela vai de patins até a casa da família, o que exige um esforço extra, pois ela precisa subir uma rua elevada e um lance de escadas. Os Beckers fazem algumas perguntas básicas e, quando descobrem que Maddie tem 32 anos, hesitam em contratá-la. No entanto, Maddie rapidamente faz um discurso, dizendo que se o anúncio ainda estava no ar, é porque todas as outras moças falharam com eles. Então, o que eles precisam é de alguém maduro o suficiente para ajudar o seu filho a ganhar experiência em namoros e guiá-lo para se tornar um homem adequado. Os Beckers gostam da ideia e explicam a situação. Seu filho Percy tem 19 anos e é introvertido, do tipo socialmente tímido que não fala com ninguém, a menos que seja online. Ele não bebe, não fuma e não vai a festas. Os pais estão preocupados com o fato dele estar perdendo a experiência da adolescência e querem que ele se divirta mais, aprenda a namorar e desenvolva sua confiança antes de ir para Princeton. Maddie consegue o emprego, mas antes de sair, os pais lhe dizem que Percy não deve saber a verdade, que ela deve manter tudo em segredo para que ele se sinta melhor consigo mesmo. Depois de pegar emprestada a velha van de Jean, Maddie veste um vestido sedutor e aparece no abrigo de animais em que Percy é voluntário, onde ela pede especificamente a ajuda dele enquanto finge que quer adotar um cachorro. Percy mostra a ela um cachorro chamado Milo, enquanto Maddie continua flertando e fazendo muitas insinuações sem sucesso. Depois eles vão ao escritório para preencher o formulário de inscrição e Maddie tem que arrastar um pequeno sofá até a mesa para continuar flertando. Mas o sofá é muito baixo e ela não causa uma boa impressão. Ela continua flertando enquanto Percy lhe faz perguntas, o que o deixa desconfortável. Ele decide encerrar a entrevista rapidamente, mas Maddie precisa de uma desculpa para continuar conversando com ele e lhe oferece uma carona para casa porque sabe o endereço dele. Quando Percy pergunta como ela sabe disso, Maddie se salva dizendo que o endereço está na bolsa dele. Nesse momento, o colega de trabalho de Percy, Crispin, chega para ver o que está acontecendo e Percy aproveita a chance para dizer que está indo embora mais cedo. Maddie o segue até o lado de fora e o encontra pegando sua bicicleta. Então ela se oferece para lhe dar uma carona novamente e coloca a bicicleta na parte de trás da van para que assim ele não possa recusar. Quando estão na estrada, Maddie se esforça ao máximo para manter uma conversa adequada e faz uma piada sobre Percy ser o seu refém. Entre isso e as coisas assustadoras na parte de trás da van, Percy está ficando um pouco assustado. Quando Maddie toma um caminho diferente, Percy tenta pedir ajuda com seu celular, mas Maddie o tira dele. Momentos depois, eles chegam à casa de Maddie, e Percy supõe que ela o sequestrou de verdade e joga spray de papel em seus olhos. Chorando de dor, Maddie explica que só acha que ele é muito gostoso e que estava tentando marcar um encontro com ele. Percy não consegue acreditar, mas se desculpa enquanto ajuda a lavar os olhos dela com uma mangueira, antes de combinarem de se encontrar novamente amanhã para um encontro apropriado. Na noite seguinte, Maddie está esperando em um bar
e vê Percy chegar vestindo um terno com calças curtas por causa do calor. A garçonete faz o pedido e Percy tenta pedir um refrigerante, mas Maddie o troca por um coquetel para que ele aprenda a viver um pouco. Quando a bebida chega, Percy cospe assim que toma um gole e Maddie tem que forçá-lo a beber mais para que ele aprenda a lidar com o álcool antes da faculdade. Ela tenta manter uma conversa novamente, mas Percy é sempre tímido e desajeitado. De repente, eles são interrompidos por um dos ex-namorados de Maddie, que se gaba de estar casado agora e zomba de Maddie por tê-lo deixado. Mas a lua insulta até que ele vai embora. Depois disso, Maddie e Percy saem para caminhar na praia. Maddie pede a Percy que vá nadar pelado com ela, mas Percy se recusa e começa uma discussão. Para distraí-lo, Maddie começa a se despir lentamente para deixá-lo dar uma boa olhada antes de pular na água. Não querendo ser deixado para trás, Percy logo se junta a ela, e Maddie o envolve com os braços para tentar deixá-lo no clima. De repente, um grupo de adolescentes bêbados aparece na praia e zomba deles antes de roubar as suas roupas. Maddie grita com eles, e quando os adolescentes não lhe dão ouvidos, ela sai da água nua para jogar areia em seus rostos e começa a bater neles. Os adolescentes se defendem e Maddie leva um chute em sua área delicada, mas ela se recupera rapidamente e dá um tapa no corpo de um cara, assustando o grupo e fazendo com que eles vão embora. Em seguida, Maddie volta para Percy, mas ele desaprova o uso da violência por Maddie, o que a enfurece, pois ela diz que foi em legítima defesa e que Percy precisa aprender a se defender. Ela também tenta se ocupar com ele, mas Percy explica que não pode fazer isso com estranhos. Ele precisa ter uma conexão primeiro, especialmente porque é a sua primeira vez. Irritada e frustrada, Maddie deixa a água e se veste antes de entrar no carro, levando as coisas de Percy com ela. Um Percy nu a segue e exige as suas roupas e o seu telefone de volta, mas Maddie continua a brincadeira. Desesperado, Percy pula no capô do carro dela e continua pedindo seu telefone, mas Maddie não se importa e começa a dirigir com Percy ainda no capô. Quando chegam à estrada, suas travessuras chamam a atenção da polícia e Maddie se preocupa com a possibilidade de perder a sua carteira de motorista. Para despistar a polícia, ela dirige perigosamente, passando pelo trem que se aproxima. Depois disso, a dupla vai para casa de Maddie, onde ela começa uma dança para Percy. Quando Maddie pede a Percy que lhe bata, ele não sabe como e acaba lhe dando um chute. Em seguida, Maddie tenta dançar no colo dele, mas Percy reclama do peso em sua coxa, então Maddie troca de posição, o movendo como um bebê em seu colo. Então, Maddie pergunta novamente se ele quer ir direto ao assunto, e quando Percy começa a explicar que quer, mas está muito nervoso devido à sua falta de experiência, de repente ele começa a sentir uma coceira. Maddie levanta a camisa dele e descobre que ele tem uma erupção cutânea causada pela ansiedade, mas ela não julga, pega imediatamente um creme e o ajuda. Sentindo-se confortado, Percy fala sobre como não gosta de ser socialmente desajeitado, porque nunca fez amigos, a não ser pela internet ou pela sua antiga babá. Maddie também desabafa e conta a ele como viveu nessa casa a vida toda para cuidar da mãe doente. Seu pai não estava por perto porque tinha uma família na cidade e sua mãe tinha sido apenas um caso. Depois de compartilharem um momento doce, eles concordam em começar a namorar antes de se tornarem íntimos. Nos dias seguintes, Maddie e Percy começam a passar muito tempo juntos. Eles passeiam com Milo e outros cães do abrigo, jogam laser tag e ganham muitas coisas no fliperama, onde provocam um garoto até serem expulsos. Eles se divertem muito juntos e Percy começa a se sentir mais à vontade com Maddie. No fliperama, ele gasta os seus ingressos em um chapéu de cerveja para ela e também ganha uma armadilha para os dedos, que ela começa a usar com ele. Maddie se apavora, mas Percy é paciente e lhe ensina como sair dessa. Eles começam a conversar e aprendem mais um sobre o outro, como o fato de que nenhum deles foi ao baile de formatura. Maddie também lhe conta que uma vez escreveu para o pai, perguntando por que ele não a visitava, mas a carta voltou sem ser aberta. Esse momento de vulnerabilidade permite que Percy crie coragem e finalmente beije Maddie. Depois disso, eles saem para caminhar e encontram a antiga babá de Percy, Jodie, que se revela um homem de meia-idade. Jodie percebe que eles ganharam um frisbee no fliperama e o joga para que Percy o pegue. Quando Percy está longe deles, Jodie pergunta quais são as intenções de Maddie com Percy, a acusando de querer o dinheiro da família. Maddie diz que só quer namorar Percy e cala a boca de Jodie ao insinuar que ele quer a mesma coisa. Quando Percy retorna, Jodie e Maddie apenas fingem se dar bem por causa dele. Algum tempo depois, Maddie ouve alguém tocar a campainha da sua casa e encontra um homem que não reconhece. Acontece que eles estudaram juntos na escola e o rapaz age como se fossem muito próximos, mas Maddie mal se lembra dele. Logo, a verdade vem à tona. O cara está lá pela casa, mas Maddie ainda se recusa a abrir mão dela e o expulsa, ignorando suas ameaças legais.
Mais tarde naquela noite, Percy pega Maddie em uma limusine para que eles possam ir a um jantar chique que planejaram como uma forma de ter seu próprio baile de formatura. No carro, eles até trocam flores. Quando chegam ao restaurante, eles se divertem conversando e rindo. Percy conta que não queria que ninguém na escola o notasse, porque se não o notassem, não poderiam zombar dele. Então, Maddie o conforta dizendo que eles deveriam ver como ele realmente é ótimo. Então, Maddie vê um piano e convence Percy, muito nervoso, a tocar. Ele se mostra um bom músico e escolhe uma música em homenagem a Maddie. As pessoas no restaurante adoram e todos batem palmas quando ele retorna à mesa, onde Maddie não consegue parar de dizer o quanto ele é talentoso. A conversa entre eles é subitamente interrompida por Natalie, uma conhecida da família que também estudará em Princeton. Natalie e Percy começam a conversar casualmente e Maddie fica imediatamente com ciúmes, tentando fazer com que Natalie vá embora. Isso não funciona e Natalie convida Percy para uma festa para futuros alunos de Princeton. Maddie tenta fazê-lo recusar, mas Percy diz a ela que vai pensar no assunto. Depois que Natalie vai embora, Percy fala sobre seus planos para a faculdade e sobre como eles poderiam se ver nos fins de semana, mas Maddie explica que não gosta de longa distância. Magoado, Percy sai correndo e Maddie o segue imediatamente até a limusine, mas eles se sentam desajeitadamente muito longe um do outro e Percy começa a se embriagar, o que é inédito para ele. De repente, Maddie percebe que eles estão indo em uma direção estranha e Percy explica que eles estão indo para a festa de Natalie. Foi Maddie quem disse a ele para sair mais com os amigos da escola, portanto ela não precisa ir se não quiser. A limusine para e Percy entra correndo na festa, deixando cair a sua flor no caminho. Depois de alguma hesitação, Maddie o segue para dentro, mas acaba o perdendo no meio da multidão. Maddie começa a perguntar por Percy, mas todos os jovens a julgam por ser uma mulher adulta tentando se enturmar com os adolescentes, e sempre que ela responde de forma grosseira, eles ameaçam gravá-la para as mídias sociais. Por fim, duas garotas lhe informam que Percy foi para um quarto com Natalie. Preocupada com a possibilidade de Percy estar tendo a sua primeira vez com outra pessoa, Maddie corre para o andar de cima e começa a verificar todos os quartos. Finalmente, ela encontra um quarto trancado, e como ninguém responde quando ela bate, ela corre e joga todo o seu corpo contra a porta para arrombá-lo. Natalie e Percy estão juntos e meio despidos, mas Natalie jura que não aconteceu nada, porque Percy está bêbado, e também confessa que tomou alguma coisa. Maddie imediatamente leva Percy para o banheiro e o obriga a vomitar todo, mas acontece que ele só tomou o remédio para ressaca. Não foi nada ilegal. Nesse momento, o anfitrião da festa chega com seus pais, que começam a discutir com Maddie porque ela é uma adulta em fase de adolescente. Percy não deixa ninguém insultar Maddie e tenta dar um soco no pai, mas ele se esquiva e Percy acaba dando um soco no pescoço de Maddie. O casal deixa a festa e na limusine Percy deita a cabeça no colo de Maddie para que ela possa confortá-lo, enquanto ele pede desculpas por tê-la atingido acidentalmente. Em seguida, ele admite que está pronto para ela e pega uma proteção, mas quando Maddie o ensina a abri-la, ele subitamente confessa que a ama. Maddie se sente desconfortável e diz que Percy está bêbado, portanto eles não devem fazer nada esta noite. Percy entende o que ela quer dizer e volta a descansar a cabeça no colo dela pelo resto da viagem. No dia seguinte, Percy acorda de tão bom humor que seus pais não conseguem deixar de comentar o fato. Percy diz que finalmente quer tirar a sua própria carteira de motorista para poder levar a sua namorada para passear. E seus pais ficam incrivelmente felizes ao vê-lo querendo sair da concha. No entanto, a felicidade desaparece instantaneamente quando Percy diz que não vai mais para Princeton porque quer ficar em Montauk com Maddie. Os Beckers dizem a Percy para esperá-los no carro, e assim que ele sai, ligam para Maddie, que os informa que quer cancelar o acordo, porque Percy está se apegando demais. Os pais concordam e lhe dizem que ela ainda fica com o carro, porque tirou Percy da sua concha, mas a última coisa que ela precisa fazer antes de terminar o namoro é convencê-lo a ir para Princeton. Enquanto Maddie aceita, Percy está brincando com a tecnologia do carro e acidentalmente se conecta ao telefone, o que faz com que ele ouça a última parte da conversa, e o seu coração se parte ao saber que Maddie só ficou com ele porque foi paga por isso. Depois de pensar sobre o assunto, Percy convida Maddie para almoçar sem o conhecimento dos seus pais, e os Beckers ficam chocados quando Maddie aparece na sua porta. Durante a refeição, Percy tenta fazer com que seus pais e Maddie conversem, insistindo em perguntas que revelarão seu segredo. Mas Maddie e os Beckers fazem o possível para entrar na brincadeira. De repente, Percy recebe uma ligação e sai para se encontrar com Crispin, que decide ajudá-lo. Mas o carro é muito robusto e nem mesmo bater nele com uma pedra funciona. Então, Percy o leva para a floresta e o bate contra uma árvore.
Em seguida, a árvore cai em cima do carro, terminando o trabalho. Quando retorna à casa, Percy vai direto para o quarto, então Maddie o segue para ver como ele está. Percy tenta beijá-la, mas Maddie o rejeita com a desculpa que seus pais poderiam ouvi-los. Então, em vez disso, ele tenta arrancar a verdade dela. Maddie continua mentindo, e para distraí-lo do assunto, ela concorda em se divertir com ele, mas Percy acaba com isso em segundos. Depois disso, Percy admite que sabe sobre o acordo de Maddie com seus pais. Maddie pede desculpas e diz que foi real para ela, mas quando ele ignora os seus pedidos, ela fica com raiva. Ela diz que ele nunca entenderá o que as pessoas pobres têm que fazer para sobreviver. Mas Percy responde dizendo que ela está desperdiçando a vida naquela casa, esperando que o pai se desculpe, fazendo com que ela saia muito chateada. Algum tempo depois, Percy confronta seus pais e pede a eles que parem de fazer tudo por ele e que o deixem fracassar ou ter sucesso por conta própria. No entanto, a separação é difícil para ele e ele volta a ser um introvertido que fica em seu quarto jogando videogame. Enquanto isso, Maddie ainda recebe o carro danificado, que começa a usar para o seu trabalho como motorista de Uber. Os clientes costumam ficar desconfiados quando a veem chegar, mas ela os força a entrar no carro mesmo assim. Trabalhando duro no bar e dirigindo, Maddie acaba economizando dinheiro suficiente para pagar as suas dívidas. Ela sai para comemorar com Sarah e Jean, que tem uma grande notícia. Eles estão se mudando para a Flórida porque não têm dinheiro para comprar a sua própria casa em Montauk. Maddie fica chocada com o fato deles estarem indo embora, mas Sarah lhe diz que está ainda mais chocada com o fato de Maddie ficar, apesar de parecer infeliz. Para provar que está indo bem, Maddie leva um rapaz para casa, mas de repente se vê tentando conhecê-lo melhor, em vez de se envolver com ele porque quer uma conexão. O cara encontra a armadilha de dedo de Percy e engana Maddie para usá-la, mas em vez do dedo ele usa a banana. Então Maddie o expulsa. Na manhã seguinte, Maddie encontra a carta e percebe que precisa seguir em frente. Ela queima a carta, conserta o carro, pede desculpas a Gary com um abraço e decide vender a casa, mas com um porém. Ela também quer se desculpar com Percy, mas ele não responde suas mensagens. Então Maddie começa a procurá-lo em todos os lugares. George e Crispin estão furiosos com ela e não a ajudam, mas os pais de Percy lhe dizem que ele estará na festa de Princeton. Maddie vai até lá e pede desculpas, explicando que a amizade deles era verdadeira, mas quando Percy a ignora e tenta ir embora, Maddie pula em cima do capô do carro dele. Se inspirando em suas travessuras passadas, Percy começa a dirigir com Maddie ainda no capô, batendo em várias coisas pelo caminho e acidentalmente colocando fogo na jaqueta de Maddie. Em pânico, Percy dirige o veículo até o mar para apagar as chamas e sai do carro para ajudá-la. Maddie aproveita a chance para se desculpar com Percy, que chora quando a perdoa. A dupla fica na praia e conversa sobre seus planos para o futuro. Afinal, Percy vai para Princeton e Maddie se mudará para a Califórnia. Então eles concordam em continuar amigos. Algum tempo depois, Maddie finalmente vende a sua casa, mas para Sarah e Jean, para que eles não precisem se mudar e possam criar o seu filho aqui. Percy se despede dos seus pais e sai de casa para encontrar Maddie, que lhe oferece uma carona para Princeton a caminho da Califórnia. Ela também revela que adotou Milo, e os três se juntam no carro para começar uma nova vida. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.